Olá, tudo bem com vocês? É uma honra estar aqui novamente. Faz tempinho que a gente não grava. Eu sou a Valéria e eu resolvi gravar a parte do Cryon, o 12, o final novamente, porque aconteceu do YouTube cortar um pedacinho do final, praticamente um parágrafo, né? E o áudio, eu tô ouvindo novamente esse livro do Cryon e o áudio eu achei, o som ficou muito alto. Então, eu quero falar para vocês que eu vou colocar novamente a gravação do capítulo 12, o final, tá? Não vou tirar o que já está no canal, mas eu vou incluir esse outro como uma nova versão do finalzinho, só para vocês acompanharem. Tá bom? Boa leitura, boa reflexão. Esse livro é absurdamente incrível. Eu acredito que ele seja para a gente ouvir pelo menos uma vez por ano, para a gente recordar quem a gente é. E eu espero que vocês tenham boas reflexões sempre. Então aproveite o livro. Transpondo a porta do lar. Mantém-lhe a cabeça virada para a esquerda, na direção da bandeja, pediu a enfermeira ao ajudante. Ele está a vomitar. Nessa noite, como acontecia todas as sextas-feiras, a sala das urgências estava cheia, mas desta vez a lua cheia tinha alterado tudo. Ele está consciente? Perguntou o vizinho que acompanhara Mike às urgências. O enfermeiro, vestido de branco, inclinou-se para examinar de perto os olhos de Mike. Sim, está a acordar. Quando conseguir falar com ele, não permita que se ponha direito. Tem um golpe muito feio na cabeça que suturamos com vários pontos. Não queremos que se soltem. O enfermeiro saiu do cubículo, um espaço limitado por uma cortina que deslizava por um suporte semicircular, oferecendo uma certa privacidade em relação às outras pessoas que estavam na sala. Mike abriu os olhos e logo se apercebeu onde estava. Regressara à terra e estava no hospital onde tudo começara. A iluminação fluorescente que banhava a zona das urgências com uma luz brilhante e estéril obrigava-lhe a fechar os olhos. Fazia muito frio na sala e Mike sentiu a necessidade de uma manta. O assistente voltou com uma, como se estivesse escutando mentalmente o seu pedido silencioso, e voltou a sair. Você esteve inconsciente durante um bom bocado, disse o vizinho, um tanto incomodado por não saber o nome de Mike. Deram-lhe uns quantos pontos na cabeça. Tente não falar. O homem deu umas palmadinhas nervosas no peito de Mike e saiu para a sala de espera. Mike ficou só. A sua cabeça flutuava perante a realidade do que sucedera. Fora tudo um sonho. A vil e feia criatura que derrotara na visão do desfiladeiro tivera razão desde o princípio. Mike tinha permanecido na terra durante todo o tempo, estendido no hospital, aturdido, em coma, e nenhuma das coisas maravilhosas que experimentara era realmente real. Sentiu vontade de vomitar novamente, dessa vez devido à cruel realidade da situação. Tinha regressado, o lar não passara de um sonho impossível, e o país dos anjos era exatamente o que o monstro lhe dissera, uma quantidade de fantasias disparatadas. Nada daquilo sucedera realmente, e ele jamais saíra do hospital. Nada do que vira e do que lhe tinha ensinado possuía solidez ou validade. Fechou os olhos e desejou apenas morrer. A enfermeira entrou no cubículo e inclinou-se sobre Mike. Esse sentiu seu perfume sutil entre os odores dos vários desinfetantes daquele ambiente. A enfermeira examinou-lhe a ligadura na cabeça e tocou-lhe de leve. Senhor Thomas, está acordado? Sim, respondeu Mike débil e deprimido. O senhor já pode ir. Levou uns pontos na ferida e fizemos o penso. Agora já está tudo bem. Pode ir-se embora. Tranquilo. Mike notou uma variação na situação. Como está o meu maxilar e a minha garganta? Estão ótimos, Sr. Thomas.
Havia algum problema que não tenhamos detectado? Mike moveu o maxilar e apalpou o pescoço perante o olhar intrigado da enfermeira. Aparentemente tudo estava em ordem. Não, suponho que eu tenha sonhado. Mike regressara à realidade. Meditou brevemente sobre a situação e perguntou: Enfermeira, quanto tempo eu estive aqui? Umas 3 horas, Sr. Thomas. A enfermeira sorriu amavelmente. E a conta do hospital? Perguntou, reconhecendo que precisava de se inteirar da situação. Está coberta pelo seguro do dono do seu apartamento, senhor. Terá apenas que assinar alguns papéis, mas não tem nada a pagar. Obrigado, senhora enfermeira. A enfermeira saiu do cubículo e Mike voltou a ficar só. Havia algo ali que não se encaixava. Embora tivesse a sensação de terem passado alguns meses desde o acidente, lembrava-se claramente que o ladrão lhe apertara a garganta durante a luta. Todas as suas feridas eram anteriores à visão, ou sonho, ou o que quer que fosse. Portanto, nada do que pudesse ter sonhado podia alterar aquelas lesões. Todavia, o maxilar e a garganta não apresentavam qualquer problema. Teria sido outro sonho? Não. Sentia-se incomodado pela pressão que estava a sentir na bexiga. Tinha de ir à casa de banho. Isso era uma clara manifestação do regresso à realidade elementar da Terra, que só podia ter como ser um ser humano real. Levantou-se e ignorou a dor de cabeça. Enquanto andava, apercebeu-se de que ainda trazia vestida a roupa de rua. Depressa, encontrou a casa de banho, típica de um hospital individual, pequena, extremamente limpo e com um forte odor de desinfetante. Aliviou a sua urgência, vivendo-a como algo pouco familiar, como se estivesse estado meses sem fazer tal coisa. Pareceu-lhe interminável. Estava a lavar as mãos quando viu seu reflexo no espelho. Algo mudara na sua cara. Aproximou-se do espelho e durante um bom bocado olhou para dentro dos seus olhos. Perguntou-se o que é que estava a ver. Estava de pé e sentia-se bem. Quem sabe se as 3 horas de descanso no hospital não teriam sido precisamente o que andava a precisar. Saiu devagar da enfermaria e o vizinho que estava à sua espera foi recebê-lo. Mike olhou-o e deu-lhe um abraço. Obrigado, senhor. Mike não sabia o nome do vizinho. Por favor, chame-me Hal. O vizinho estava alegre por ver que Mike se levantara e estava melhor. Hal, ficaste comigo durante todo esse tempo? Mike sentiu curiosidade. Não foi nada, senhor. Por favor, me chame Mike. Muito bem, Mike. O meu carro está ali fora. Vamos para casa? Mike reagiu subitamente à palavra casa, sentindo uma pancada na boca do estômago que lhe recordou a triste decepção que o seu sonho lhe causara. Ótimo, Hal. Mike estava sinceramente agradecido. Enquanto Hal foi buscar o carro, tratou dos papéis e saiu ficando à espera. No caminho para casa, interrogou o vizinho acerca do incidente. Tudo parecia ser tão como se lembrava, exceto as lesões. Teria imaginado? Perguntou-se. Uma vez chegando em casa, despediu-se do vizinho e voltou a agradecer-lhe pela sua solidariedade. Então, como era habitual, abriu a porta do apartamento, acendeu uma pequena luz, entrou e fechou a porta. Sentiu-se incomodado com o cheiro e o aspecto que deveriam ter-lhe parecido familiar, mas que na realidade não eram. Apesar de haver uma grande desordem para arrumar e uma aparelhagem sonora para reinstalar, o aquário não estava partido tal como se lembrava. Havia ali algo muito incoerente. Sentia-se como se estivesse de visita à casa de uma pessoa pobre para ajudar a limpar o apartamento. Parou a observar tudo quanto o rodeava. Este lugar não lhe pertencia mais. Por que criar aquilo? Por que estava tão escuro? Há 3 horas ainda era o seu lar, e agora parecia pertencer a um indivíduo proveniente de um mundo completamente diferente. O que é que estava a acontecer?
Percebeu que a sua consciência não coincidia com o do homem que vivera ali. Inclusive, sentia que pensar em dormir naquele lugar era estranho e inapropriado. Foi verificar o caixote onde guardavam as coisas. Ali, tal como o tinha deixado, estava o seu cartão de crédito, que nunca pensara em utilizar. Comprar a crédito sai caro. Não preciso de comprar coisas bonitas. Colocou o cartão de crédito na carteira e verificou se tinha dinheiro em notas. Recolheu alguns pertences e artigos de higiene e finalmente apagou a luz e saiu do apartamento. Sabia que devia voltar para buscar as suas coisas pessoais e o peixe, mas decidiu avisar imediatamente que iria deixar o apartamento. Depois foi ao apartamento de Hal e explicou-lhe brevemente o que pensava fazer. Mas o caso dele, mais tarde, a polícia precisar dele para fazer um relatório de ocorrência. Tomou um táxi para a melhor zona da cidade, onde imediatamente se registrou num bom hotel. Suspirou aliviado enquanto apreciava o requintado mobiliário, a brilhante iluminação e a decoração ornamental da zona do vestiário. Aquilo era muito melhor. Pela manhã procuraria outro apartamento depois de conseguir um novo emprego, como ele merecia. Enquanto cruzava o vestíbulo em direção aos elevadores, todos se voltavam para olhar para Mike. Tinha uma presença positiva que se impunha e chamava atenção. Seria alguém especial, talvez uma estrela de cinema? Estava a descansar no quarto do hotel quando começou a questionar-se sobre o que lhe acontecera. Sentia-se maravilhosamente em paz. Tinha absoluta certeza de que no dia seguinte encontraria um bom emprego e consegui-lo num só dia. Apesar de estar numa cidade como Los Angeles, porque era muito bom no que fazia, tinha grandes desejos de conhecer gente e poder dar de si mesmo. Talvez até pudesse iniciar uma grande carreira profissional. Então aconteceu. Pensou em Shirley, o seu amor perdido, e não sentiu nem dor, nem punhalada por ter perdido uma relação tão preciosa. Não se sentiu patético, nem teve o impulso de se esconder. Esboçou um sorriso pela pessoa que tinha sido até há pouco tempo. Caramba! Em que estaria a pensar para me ter comportado daquela maneira? Ela somente estava a cumprir o seu contrato. Sou tão responsável como ela por tudo o que aconteceu. Essa agora. O que estava ele a pensar? Mas era verdade. Então fez algo que apenas umas horas antes o teria mortificado. Pegou o telefone, marcou o número sobejamente conhecido. Tocou uma vez, depois outra, até que uma deliciosa voz feminina se fez ouvir do outro lado da linha. Faz favor? Shirley. Mike sentia-se eufórico por ouvir aquela voz. Mike? Shirley não parecia muito contente por ouvir a sua voz. Espera, só queria saber se está bem e dizer que me sinto verdadeiramente bem com tudo o que passou conosco. Mike, de verdade és tu? Pareces mudado? Ouve, só quero que fiquemos amigos e desejar-lhe que tenha uma boa vida. Tu mereces e penso que és de fato uma mulher estupenda. Mike, não pode ser tu quem está a dizer essas coisas. Claro que sou eu. Arranjaste uma namorada nova, é isso? Não, Shirley, de verdade, estou a falar a sério. Só liguei para te dizer que estou bem e que te desejo sorte em tudo o que queiras para o futuro. Tivemos bons momentos e espero que guardes uma boa recordação de mim. Mike, o que te aconteceu? Agora não posso dizer-te. Talvez outro dia. Adeus. Mike, isso é uma brincadeira. Não é verdade. Mike desligou o telefone com uma maravilhosa sensação de serenidade. Tinha encerrado essa parte da sua vida e sentia-se sumamente satisfeito por ter arrumado o assunto. O som da voz da Shirley não lhe provocava qualquer sentimento negativo, mas sim a tranquilidade de finalizar uma etapa e a sensação de poder seguir em frente. Sentia-se estranho.
Tudo tinha mudado. Estava a fazer coisas que não eram próprias de Mike de antes. Captava a energia do momento e não se preocupava por estar num hotel gastando US$ 100 por noite. Tinha absoluta certeza de que poderia cobrir os gastos do alojamento com os ganhos do novo emprego, que ainda nem tinha. Este não era o Mike de antes. Esse era um Mike atual que compreendia o significado de autoestima e o funcionamento universal das coisas. Sentia como se estivesse voltando a nascer e experimentava todos os sentimentos sãos e firmes do homem que se sentia feliz consigo mesmo. Então sentiu uns calafrios a percorrer-lhe a coluna e, de certo modo, intuiu o que significava. Foi diretamente à porta do quarto e abriu. Ali estava o seu amigo John, com o punho em posição de bater a porta. Olá, John, disse Mike abraçando seu amigo. Como sabia que eu estava aqui? John estava perplexo. Intuição, suponho. És um tipo difícil de localizar. Soube do roubo da sua casa e vim ver-te assim que acabei o turno da noite. O teu vizinho disse-me que estavas aqui. Está bem? Como está sua cabeça? O que se passou com teu apartamento? Por que está nesse hotel? Mike levantou as mãos como para parar o questionário, que parecia sair disparado, e sorriu o John. John, a minha cabeça está bem. Já não encaixo naquela jossa onde vivia e também já não encaixo no emprego que eu tenho. Ambos sabemos disso. John estava mudo de assombro. Tivera a esperança de que Mike finalmente se decidisse a dizer aquele emprego, mas não esperava vir a encontrar-se com alguém que se convertera num super-homem de um dia para o outro. Michael, o que aconteceu? Você está muito mudado. Eu sei, não posso explicar porquê, mas eu sei que assim é. Sinto-me perfeitamente harmonizado com tudo, tranquilo e cheio de energia em relação à vida. John estava a observar tudo, pelo que quase não falou. Queria convidar-te a beber algo fresco, mas acabei de chegar. Queres ir lá embaixo jantar? No restaurante? Sim, eu te convido. Bom, John olhou intensamente a Mike. Rapaz, como está mudado? O que aconteceu? Os dois homens saíram do quarto e foram ao elegante restaurante contíguo ao vestíbulo do hotel. Ali Mike falou de tudo, exceto do sonho. Explicou que terminara em paz com Shirley, que tinha planos para encontrar um novo emprego e também da nova perspectiva que atualmente tinha da vida. Falou com eloquência sobre o fato de que a verdade sempre ganha e de que como o perdão e a integridade criam paz em qualquer vida. Agora, ao falar favoravelmente de tudo o que antes criticava, também aceitava as diferenças de opinião. Comentou que um ser humano não tende a aceitar simplesmente tudo o que surge na sua vida e que ainda que uma pessoa podia criar a sua própria realidade. John não disse nada, estava totalmente pasmado. Deixou que Mike continuasse a conversa durante o jantar, que foi longo e muito agradável, e que continuasse a dissertar enquanto tomava sobremesa e depois durante o café. Parecia que estava a ouvir uma conferência sobre como sentir-se bem. Tudo fazia sentido. Finalmente, aproveitando o momento em que Mike tinha a boca cheia, disse: Mike, tivesse uma dessas experiências de quase morte ou algo parecido? John falava sério. Apenas há um dia Mike era um homem sem autoestima, disposto a ficar em casa, que se sentia desanimado e se comprazia com seu próprio sofrimento. Não, John, suponho que tive uma experiência de quase vida. Ambos riram e com isso libertaram a tensão do momento. Apesar de a situação ser cômica, Mike também estava a constatar na prática o que experimentava. Ainda não estava preparado para afirmar que a sua visão fora real, mas sentia-se bem com a vida. John não tinha pressa de se despedir porque estava a beneficiar da energia que rodeava o amigo e sabia disso. Inclusivamente, tinha se convencido da necessidade de também ele encontrar um novo emprego. Mike já lhe transmitira a ideia de que ele merecia mais e ele concordava.
Sentia que o entusiasmo de Mike e a sua recém-descoberta personalidade positiva o enchiam de energia. Essa atitude otimista era contagiante. E em relação às suas ideias altruístas, Mike? Bom, não estava muito seguro, mas ouvir não fazia mal. Mike levava-o a pensar que era merecedor de muitas outras coisas. Os dois amigos desejaram-lhe boa noite e de novo Mike deu um forte abraço ao amigo. Este apercebeu-se de que Mike nunca fizera isso e agora, numa só noite, já era a segunda vez. O que tinha acontecido a esse homem? Que bom amigo era! Era como se Mike tivesse estado noutro mundo, ou como se ainda lá permanecesse cheio de paz e amor por toda a humanidade em geral. Não fazia juízos e estava feliz. Que mudança! Mike voltou ao quarto do hotel, sentou-se na cama. Atrever-se-ia a crer, pelo menos durante um minuto, que o sonho da sua viagem tinha sido real? Se o tinha sido, por que regressar à Terra? Nada parecia se encaixar, nada parecia ser o que parecia ser. O que? As coisas não são o que parecem. Então começou a sentir uma presença inexplicável, mas familiar. A sua intuição convidava-o a segui-la e o seu corpo falava-lhes. Levantou-se, atravessou o quarto em direção a uma cadeira e sentou-se. Ali fez algo que lhe pareceu totalmente normal. Fechou os olhos, pousou as mãos e falou cerimoniosamente em voz alta. Em nome do Espírito, peço que me seja mostrado o que necessito saber a respeito dessa situação. Celebro-a, embora não a compreenda. Permaneceu em silêncio e manteve os olhos fechados. Então deu-se uma explosão de luz brilhante. Rapidamente foi transportado através do portal de dimensionalidade para um lugar preparado para ele, e exclusivamente para ele. Era o lugar sagrado interior, onde se dava a comunicação entre Michael Thomas e o espírito. Um lugar onde regressaria frequentemente nas suas meditações. Ali flutuava no espaço, totalmente consciente de estar novamente num estado de sonho. E se esse estado não fosse verdadeiramente um sonho, não é sonho, Michael Thomas. Era a voz do anjo branco atravessar-se-ia e abrir os olhos. Não queria retirar-se daquele lugar, pois tinha consciência de que encontrar numa dimensão em que era somente um visitante. Não queria que o devolvessem drasticamente ao quarto do hotel, enquanto não estivesse preparado. A voz do enorme anjo continuou a ouvir-se. Este é simplesmente outro estado da realidade modificada. Qual é a mais real para ti nesse momento, Michael Thomas? Branco! Exclamou Michael em voz emocionada. Sim, Michael. É tão bom voltar a ouvir a tua voz. Mike estava muito emocionado, quase gritava: Branco, branco! Não foi um sonho, eu sabia! Não foi um sonho, Michael Thomas. O que aconteceu? Por que não estou no céu? Houve algum erro? Eu fiz alguma coisa errada? Mike estava muito contente por falar novamente com seu amigo espiritual. Abra os olhos, Michael. Temos companhia. Mike fez o que o anjo lhe pedia e gradualmente abriu os olhos. O portal interdimensional permanecia instável e ele não foi retirado do seu estado meditativo. Encontrava-se a flutuar na posição de lótus dentro de um espaço de incrível brancura que lhe fez recordar o branco lugar onde encontrava o enorme anjo do amor. Abaixo, mas à sua volta, havia 7 entidades em círculo. Diante dos seus olhos começavam a formar-se 7 agrupamentos nebulosos coloridos. Cada grupo era como uma nuvem tênue, que lentamente se adensava e gradualmente ia tomando forma. Mike sabia o que estava a ocorrer
e o seu coração saltava de alegria. Debaixo dele, as 7 nuvens de tons sutis intensificavam a sua cor e finalmente resplandeceram com magnificência, descobrindo a sua brilhante e autêntica personalidade. Ali estavam azul, laranja, verde, violeta, vermelho, branco e até o ouro. Equilibradamente espaçados, as pequenas nuvens cresciam pouco a pouco, convertendo-se em sólidas formas angélicas que conhecera e com as quais estivera aparentemente no dia anterior. Alegrou-se muito, pois os seus amigos estavam ali. Foi prudente para não quebrar o vínculo espiritual que continuava a ligá-los à humanidade no quarto do hotel. De novo estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Os 7 seres angélicos permaneceram no santuário de Mike por uns instantes, com as mãos elevadas cerimoniosamente para ele. Mike celebrou com eles, experimentou o incrível sentimento sagrado que provinha do círculo e honrou-o guardando silêncio. O primeiro a falar foi o anjo dourado. Michael Thomas, de propósito puro, damos-te as boas-vindas. E eu a vós, disse Mike, agradecido e tranquilo. O que deseja saber, Michael? O anjo dourado quase ria. Sabia o que Mike sabia e, portanto, que ele estava inquieto por compreender o que tinha ocorrido mal. Por que estava novamente na Terra? Dessa vez foi o anjo branco quem respondeu à sua pergunta mental. Acaso desejas rever o teu pedido original, Michael? Mike não sabia o que se referia o anjo branco, mas continuou calado enquanto o grande anjo falava. Como se fosse uma gravação em vídeo, apresentaram-lhe uma reprodução literal de outro ponto do tempo, aquele em que Mike explicara a Branco a sua noção de lar. Mike escutou a sua voz a dizer: quero ser amado e estar rodeado de amor. Desejo tranquilidade na minha existência. Não quero preocupações nem dificuldades nas relações com quem me rodeia. Não quero preocupar-me com o dinheiro. Quero sentir-me livre. Estou cansado de estar sozinho. Quero significar algo para os outros seres do universo. Quero saber qual é a razão por que eu existo e cumprir o meu papel. Ser uma parte correta e adequada no plano de Deus. Na verdade, não quero ser o humano que tenho sido. Quero ser como tu. Aquela era a descrição das suas expectativas a respeito do lar. Aquelas tinham sido as palavras que empregara quando o grande anjo branco lhe pedira para definir o lar. Depois foi o anjo azul quem falou. Presta bem atenção à tua vida, Michael Thomas. Tens um mapa intuitivo que te permite levar uma existência pacífica, pois compreendestes que o espírito funciona no agora. Mike compreendeu que Azul tinha razão. Não estava preocupado com o fato de ter de encontrar trabalho no dia seguinte. Tinha o seu mapa e esse ajudava-o a encontrar o sítio correto. Depois ouviu a voz do laranja. Os dons e os instrumentos de tua alta vibração no planeta manter-te-ão equilibrados e fora do drama dos que te rodeiam, se assim o quiseres. Neste processo, tens o poder de eliminar qualquer coisa negativa que alguma vez tente impor-se no seu caminho. Mike sabia que Laranja estava a dizer a verdade. Não se preocupava com nenhum antigo drama da sua vida. O incidente com Shirley desaparecera da sua consciência, como se nunca tivesse existido. De seguida surgiu a voz do Anjo Verde. Era inconfundível e estava cheio de sentido de humor. A tua biologia dar-te a liberdade de que necessitas, Michael. Agora estás repleto de sabedoria e de conhecimento. Mike nunca se tinha sentido melhor e sabia como manter-se em forma. Os ensinamentos de Verde tinham sido decisivos. Depois chegou a vez do Anjo Violeta. A sua doce voz fluiu até os ouvidos de Mike. Agora fazes parte do plano de Deus, Michael.
com propósitos e responsabilidade. Tu crias a tua própria realidade e não é preciso que voltes a ter um só momento de preocupação. A família rodeia-te. Mike sabia que o anjo tinha razão e certamente criaria o seu próprio futuro sem preocupação. Sabia que a família estava ali para apoiar e que sempre estaria no sítio certo no momento exato. A voz do anjo vermelho disse então o seguinte: Nunca voltarás a ser o humano que foste, Michael. O teu propósito mudou para sempre. Aquelas palavras também estavam certas. Mike nunca poderia regredir, já não era o mesmo homem. O seu apartamento pertencia a uma pessoa lamentável que deixara de existir. Inclusivamente deveria desfazer-se da roupa. Já não era o mesmo homem. Depois voltou a ouvir a voz espetacular do anjo branco. És uma parte adequada e correta do plano do amor, Michael. És amado sem limite e tens a capacidade de dar esse mesmo amor a outros seres. Ainda tens de aperceber do dom que tens diante de ti. O que significava aquilo? Por que é que Branco era sempre o único a afirmar algo que originava uma incógnita? Por último, escutou a voz do anjo dourado, ampla, potente, sagrada e doce. Queres converter-te num anjo, Michael? O que aprendestes em minha casa? Tu és uma maravilhosa parte de Deus que caminha pelo planeta com uma vibração muito elevada, um anjo disfarçado, um dos poucos que o sabem, e um ungido por Deus. Era certo que Mike pedira para ser como os anjos, sem jamais lhe ocorrer que na realidade ele já era. Subitamente todos falaram como se fosse um só, enquanto manifestavam um pensamento aos ouvidos de Michael. Este é o lar, Michael Thomas. Este é o lar, Michael Thomas. Estás aqui porque o pedistes. É o lugar a que pertences e onde podes fazer algo pelo planeta. Cada coisa que pedistes está agora no seu lugar. Tu és um guerreiro da luz, como Mary, o teu equivalente humano. Emites a vibração de Deus. Mataste o gigante, aceitastes o ser dourado e tens a sabedoria dos séculos. Ainda havia mais, e Michael Thomas sabia-o. Os seres angélicos perderam a sua forma uma vez mais, e 7 pequenas nuvens de tons vibrantes fundiram-se numa zona vibratória brilhante de luz diamantina. A iridescência e o fulgor da nuvem eram espetaculares, impossíveis de descrever em palavras. Os anjos estavam em concílio. Mike intuitivamente sabia. Pouco depois voltou a escutá-los como se fossem um só. Michael Thomas, hoje damos-te uma nova designação de entidade. Enquanto percorrias o caminho, eras conhecido como Michael Thomas de propósito puro. Hoje estás aqui como graduado, como uma entidade de alta vibração que não é completamente humana nem completamente angélica. Por conseguinte, agora serás Michael Thomas, o atual. Isso representa a vibração do agora e é um dos atributos mais notáveis que podemos conceder. Mike pensou que tudo aquilo soava muito excêntrico, mas sabia que os anjos honravam muito seriamente a sua nova vibração. A espetacular nuvem diamantina adotou progressivamente uma forma de diamante que pareceu elevar-se e envolvê-lo, abarcando com a sua luz refulgente todo o espaço em que se encontrava. Estava sendo envolvido pelo amor e voltou-se a sentir-se trespassado pela presença de Deus. Cada uma das células do seu cérebro celebrou e o seu organismo respondeu com emoção e agradecimento. O amor impregnou cada poro do seu corpo e Mike sabia que estava na hora de regressar à cadeira do hotel. Os anjos tinham uma mensagem mais, e enquanto Mike regressava à cadeira de meditação, as palavras das suas energias coletivas ressoavam nos seus ouvidos. Michael, o atual, és muito amado.
Mike permaneceu sentado mais um pouco na cadeira do hotel, voltando à sua viagem de compreensão meditativa. Tudo o que experimentara nas casas do reino espiritual era real. Os ensinamentos eram válidos e o conhecimento e o poder continuavam com ele, enquanto permanecia sentado no quarto do hotel em Los Angeles. Aquela ideia estonteava-o, perguntando quantos mais seres humanos haveriam como ele. Sentia-se exausto. Quase adormeceu no banho, mas finalmente conseguiu chegar à cama. Estava demasiado cansado para pensar no que estaria para vir. Tinha que dormir. E dormiu muito bem. No dia seguinte, estava pronto para enfrentar a vida. Foi até a varanda e completou a zona. Não havia limites para o que poderia fazer. Iria verdadeiramente modificar as coisas à sua volta, onde quer que fosse. Sabia que o futuro lhe reservava muito e que havia muito para fazer e muito para aprender, especialmente como integrar a sua nova vibração estando rodeado pela velha vibração dos outros humanos. Não estava preocupado. Trazia na sua alma o amor e a inteligência da sabedoria dos séculos. O seu anjo interior se encarregava disso, pelo que saberia sempre o que fazer em cada situação. Encontrar um novo emprego foi mais fácil do que imaginava. As grandes empresas sempre precisavam de bons vendedores com integridade, e Mike expressava bem quem ele era, com cada palavra e cada atitude. Comprara um novo guarda-roupa e propusera-se metas ambiciosas. Entrou na maior empresa a que os seus conhecimentos técnicos poderiam interessar, passando por um cartaz que dizia: "Não precisamos de colaboradores". Conseguiu emprego em questão de minutos e abandonou o edifício preparado para realizar outra cerimônia para celebrar a possibilidade que os humanos têm de criar sua própria realidade. Mike tinha estado preocupado com tudo que havia de novo em si. O fato de o sítio onde estava ser o seu lar começava finalmente a fazer parte da sua consciência. O seu novo emprego estava assegurado e começava a procurar um lugar onde viver. Na manhã do terceiro dia, no Duque, houve uma ideia que de súbito se tornou muito clara. O que é que o anjo branco assegurava que Mike não entendera? Mike, ainda tens de compreender o dom que está diante de ti. Os olhos de Mike encheram-se então de lágrimas de compreensão. Era o dom maior de todos. Só o poderia ter recebido como ser humano, e não se apercebera dele durante todos os acontecimentos espetaculares dos últimos dias. Era transcendental nas suas implicações. Ainda na casa de banho, ajoelhou-se e deu graças pela verdade daquela revelação. Estremeceu perante o seu potencial e procurou na memória a informação de que necessitava. O seu coração batia com força enquanto pensava em tudo o que aquilo significava. Deixemos Michael Thomas nesse ponto da história. Há algo que Mike vai ter que ir procurar graças aos seus novos dons e ferramentas. Sabe que não está completo. O seu mapa irá guiá-lo na direção certa e a espada interior da verdade será a sua luz na escuridão. Uma frequência cardíaca vibratória que fará ressoar a nota Fá e cantará a sua alegria no momento certo. Mike formou uma imagem nítida na casa do anjo branco que está gravado nas células mais tenras do seu coração e da sua mente. Nada poderá impedir Michael, o atual, de encontrar uma dádiva sagrada que está à sua espera no mar da humanidade que o rodeia. O seu sorriso é o maior sorriso que qualquer ser humano é capaz de esboçar perante a absoluta certeza de que sua busca culminará com êxito. A única coisa que tem de fazer é iniciá-la. Mike apercebeu-se de que lhe tinha dado a dádiva de uma segunda oportunidade de encontrar algo precioso, o amor da sua vida. Um contrato tão poderoso que seria como um imã para ambos, impossibilitando-o de continuar a ter existências separadas no mesmo planeta.
Mike anda à procura de uma mulher ruiva, com pele marfim e olhos como esmeraldas. Não sabe o nome que ela tem na Terra, mas isso não importa. A energia de Anole será como um farol na escuridão da sua alma. Pensou nos filhos que ainda não tinham nascido e isso potencializou a sua resolução de encontrar essa flor na sua vida. Havia no ar uma eletricidade que chispava com a energia do propósito espiritual e do amor, pronta para se realizar e permanecer preciosa. O odor da vitória era aromático. A única rosa planeava para a vida de Mike estava prestes a ser encontrada, admirada e amada pela sua beleza. A sua fragrância seria apreciada durante toda uma vida, conservada e adorada pela sua formosura perfeita e pela sua elegância natural. Ele já andava por aí, em algum lugar, e Mike iria encontrá-la. Os anjos sorriam e sabiam que Mike conseguiria o seu objetivo. Michael Thomas encontra-se realmente no seu lar. Epílogo. Nas páginas dessa história de Michael Thomas e dos 7 anjos estão ocultas muitas metáforas e verdades espirituais da nova era, desde o número de capítulos até a numerologia dos nomes espirituais. Há muito mais lições a aprender para quem os deseja encontrar. As cores também têm energia conhecida e podem ajudar a compreender melhor a mensagem que aqui se apresenta, que é muito mais do que texto leva a crer. Seguidamente, apresentamos algumas perguntas que talvez seja divertido formular um grupo de estudos. Primeiro, qual era a verdadeira mensagem por trás do estranho mapa que deram Michael Thomas na Casa Azul? Como é que você poderia aplicá-la na sua própria rotina cotidiana? 2. Qual o significado da comida que apodreceu durante o caminho? Qual é o alimento do espírito? E por que não pode existir fora do prato em que é servida? 3. Por que é que nenhum dos anjos discutiu com Michael nem o obrigou a seguir instruções quando viam dirigir-se para situações que lhe iriam trazer problemas? 4. Qual a verdadeira lição por detrás de nós, da nossa biologia? 5. Será que o aumento vibratório do ser humano representa realmente um desafio? Onde é que já se viu falar disso? 6. Por que é que as armas da velha energia de Michael Thomas eram necessárias num território espiritual? Por que é que os anjos lhe chamaram guerreiro da luz? Não será esse um conceito da velha energia? 7. Quem era na realidade aquilo? O que é o lado obscuro? Tenho de confessar uma coisa: o verdadeiro atributo metafísico representado por essa história nunca é mencionado nesse livro. É uma palavra que não aparece no texto. Sabem qual é a palavra? Enquanto feche esse livro, pergunte-se: estarei eu no lar como Michael Thomas? O meu grande desejo é que cada um de vocês encontre o seu lar. Lee Carroll. PS. Esse livro foi escrito em vários quartos de hotéis dos Estados Unidos e do Canadá. Os meus agradecimentos às energias de Chicago, Washington DC, Mesa, Harrison, Houston, Gainesville e Orlando, Flórida, Indianápolis, Montreal, Milwaukee, Seattle, Atlanta, Tucson, Kansas City e todos os outros estados sobre os quais voei enquanto escrevia o meu fiel computador portátil no avião. Sobre o autor. Após graduar-se em Administração e Economia na Califórnia, Lee Carroll criou uma empresa em São Diego que floresceu durante 27 anos. Onde é que as parábolas e história de anjos se encaixam em tudo isso? Tal como o próprio Lee Carroll conta, Deus precisou bater-lhe na testa para provar que a sua experiência espiritual era verdadeira. O ano de 1989 foi o ponto de virada quando o primeiro psique lhe falou de Cryon, e 3 anos mais tarde, quando o segundo psico, não relacionada com o primeiro, lhe disse a mesma coisa, soletrando o nome Cryon durante uma sessão.
Timidamente, os primeiros escritos de Cryle foram apresentados à comunidade metafísica em Del Mar, na Califórnia, e o resto já é história, com um total de 6 livros metafísicos publicados num período de 4 anos. Existe atualmente cerca de 250 mil livros publicados em 7 línguas diferentes em todo o mundo. Lee e a sua parceira Jan começaram os grupos de luz Cryle em Del Mar em 1991 e logo se transferiram para uma igreja lá perto. Agora organizam encontros em todo o mundo, com audiências que vão até 1.000 pessoas. Cryle tem o maior e mais consistente dossiê da nova era de todas as histórias da América Online e atrai muitos visitantes às suas 2 páginas da internet, www.cryle.com e www.cryle.org. A revista Cryle Quarterly, com distribuição nacional, foi fundada em 95. Está publicada periodicamente na nova era com 40 páginas a cores e sem qualquer tipo de publicidade. Tem cerca de 3.500 assinantes em mais de 12 países. Em 95, Lee foi convidado a apresentar o seu trabalho nas Nações Unidas, perante um grupo de funcionários desse organismo conhecida por Sociedade para a Iluminação e Transformação. O encontro foi tão bem recebido que Lee foi convidado para uma segunda visita em Nova York em 96. O relacionamento com a editora Hay House é muito forte e promete muitas promessas. Lee continua a escrever histórias inspiradas e parábolas na sua casa em San Diego. E aqui a gente termina esse livro incrível, incrível do Cryle, que toda hora dá um nó na garganta só de ler, dá vontade de chorar, mas é assim mesmo, né? A gente finaliza um trabalho lindo, maravilhoso como esse. E se você gostou, compartilha com outras pessoas, ouça de novo. E qualquer dúvida vocês deixam aqui embaixo pra gente, que a gente vai ler de novo, reler de novo, montar nosso grupo de estudos em cima dos ensinamentos do Cryle. Um beijo, paz e luz a todos vocês. Sejam todos bem-vindos.